Bem-vindos, esse é mais um recorte do todo. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar num tema que, olha, muita gente acha que conhece, mas que na verdade esconde umas camadas bem surpreendentes: o autoritarismo. E a ideia é mostrar que ele vai, assim, muito além daquela figura clássica do ditador. Pensa rápido. Quando você ouve a palavra autoritarismo, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Eu aposto que é a de um ditador, né? Aquele cara controlando tudo e todos com mão de ferro. Acertei? Pois é. Mas e se eu te disser que essa imagem é só a pontinha do iceberg? E se o autoritarismo for algo, sei lá, muito mais sutil e presente no nosso dia a dia do que a gente imagina? Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso mapa de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que o autoritarismo é além do ditador. Depois, a gente descobre as três faces do autoritarismo. Na sequência, uma distinção super importante: não confundir com totalitarismo. Daí, a gente mergulha na mente autoritária e fecha entendendo por que ele é um conceito e não uma simples caricatura. Bora lá? Bom, começando então pelo começo. O grande problema de definir o que é autoritarismo é que, na verdade, essa palavra é usada para descrever coisas bem diferentes entre si. E é aí que a confusão toda começa. E aqui está a primeira grande sacada da nossa conversa. A palavra autoritário é tipo um camaleão, sabe? Ela se encaixa em três contextos completamente distintos. É essa mistura que bagunça o nosso entendimento. Então, separar essas três coisas é o primeiro passo para a gente entender de verdade o que está em jogo. Ok, então vamos lá conhecer essas tais três faces do autoritarismo. É agora que o conceito começa a se abrir de verdade e as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. E olha só que interessante como isso ajuda a organizar as ideias. O autoritarismo pode ser basicamente três coisas bem diferentes. Primeiro, um sistema político, ou seja, o jeito que um governo funciona. Segundo, ele pode ser um tipo de personalidade psicológica, um jeito de ser da pessoa mesmo, sabe? E terceiro, pode ser uma ideologia política, um conjunto de crenças. O pulo do gato é entender que, apesar de às vezes andarem juntas, essas três coisas não são de jeito nenhum a mesma coisa. Essa primeira face é a mais famosa. Aqui todo mundo pensa logo de cara. O autoritarismo como um sistema político. É só imaginar. Governos onde o poder está todo concentrado na mão de uma pessoa ou de um grupinho. A voz do povo, silenciada. Oposição, sufocada. E as instituições que deveriam ser democráticas ou são só de fachada ou, em muitos casos, nem existem mais. Agora, a segunda face, essa é super fascinante, porque a gente entra no campo da psicologia. A tal personalidade autoritária é um tipo bem específico que tem uma combinação de duas atitudes que parecem opostas. De um lado, a pessoa é super submissa, tem uma obediência quase cega a quem ela vê como superior. Mas do outro lado, ela é arrogante, despreza e pode até ser agressiva com quem ela considera inferior. É este jogo duplo, sabe? Essa dualidade que é a marca registrada da mente autoritária. E, finalmente, a terceira face, a ideologia. Aqui a gente está falando de um conjunto de ideias, de crenças, que, na sua essência, partem do princípio de que os seres humanos não são todos iguais. Pelo contrário, essas ideologias valorizam a hierarquia acima de tudo. Para elas, a sociedade funciona melhor quando tem gente que manda e gente que obedece. Por isso, elas defendem abertamente os regimes autoritários, porque acreditam que essa ordem rígida é a melhor coisa que pode existir. Beleza. Agora que a gente já viu as três faces, precisamos resolver uma confusão super comum. Vamos entender de uma vez por todas a diferença entre autoritarismo e totalitarismo, porque definitivamente não é a mesma coisa. Muita gente usa as duas palavras como sinônimos, mas as diferenças são enormes. Olha só, o objetivo principal do autoritarismo é manter a ordem, deixar tudo como está. Já o totalitarismo é muito mais radical, ele quer transformar a sociedade inteira do zero. Outro ponto. O autoritarismo quer o povo quieto, desmobilizado. O totalitarismo, ao contrário, exige que todo mundo participe o tempo todo. E por último, o autoritarismo até pode tolerar umas vozes diferentes, um certo pluralismo, sabe? Desde que não atrapalhe. O totalitarismo, nem pensar. Só existe uma voz, uma verdade e ponto final. E essa diferença aparece também nas ferramentas que eles usam. O autoritarismo, digamos assim, usa o kit básico do poder. Exército, polícia, a máquina do Estado. Já o totalitarismo precisa de mais. Ele depende de um partido único gigante e de uma ideologia que está em todo lugar, que entra em cada cantinho da sua vida, da sua casa, ao seu trabalho. Resumindo bem, o autoritarismo quer te controlar, o totalitarismo quer te absorver por completo.
Ok, vamos voltar agora para aquela dimensão mais pessoal, que para mim é a mais surpreendente de todas. Vamos mergulhar na mente autoritária. Essa frase aqui, do Theodor Adorno, que foi um dos caras que mais estudou isso, resume a ideia de um jeito perfeito. Ele diz que é uma combinação de crença cega na autoridade e obediência voltada para os superiores, e de outra, o desprezo pelos inferiores. É exatamente aquela dinâmica do chuta para baixo e lambe para cima, sabe? É isso que está no coração dessa personalidade. E os estudos sobre isso desenharam um perfil bem claro. Quem tem esses traços geralmente é submisso à autoridade, mas agressivo com quem considera mais fraco. É uma pessoa que tem uma sensibilidade enorme para relações de poder, vê o mundo como uma grande disputa. O pensamento é rígido, sabe? 8 ou 80, preto no branco, sem meio termo. E tem uma necessidade muito grande de se encaixar, de seguir as regras do grupo à risca. Tá, mas de onde vem isso? Bom, a teoria original, que vem da psicanálise, diz que essa estrutura toda nasce de conflitos internos bem profundos. É como se a raiva, a hostilidade que a pessoa sentia por figuras de autoridade na vida dela, tipo os pais, não pudesse ser expressa. Então o que acontece? Essa raiva é reprimida e jogada para cima de alvos que são considerados mais fracos ou socialmente aceitáveis para se atacar. Os diferentes, os inferiores. Beleza. Agora vamos juntar tudo isso. É nesse ponto que a gente sai daquela imagem simplificada, da caricatura, e entra de cabeça na complexidade do que o autoritarismo realmente é. E agora, atenção, porque chegamos no ponto mais importante, a ideia que muda completamente o jogo. Aquelas três faces que a gente viu, o sistema político, a personalidade e a ideologia, elas não precisam andar juntas. Elas podem existir, e muitas vezes existem, de forma completamente separada uma da outra. E é aqui que a coisa fica complexa de verdade. Pensa só, você pode ter um regime super autoritário que não tem uma ideologia autoritária por trás. Ou então um chefe de Estado autoritário que pessoalmente não tem nada daquela personalidade autoritária. E o mais maluco de tudo, você pode até usar métodos autoritários para tentar impor a democracia. Pois é. A realidade é muito, mas muito mais cheia de nuances do que aquela imagem do ditador que a gente tem na cabeça. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final para a gente ficar pensando: se o autoritarismo é também um jeito de pensar, uma personalidade, onde mais a gente consegue enxergar essas tendências no nosso dia a dia? Será que na família, na escola, no trabalho? Fica aí a reflexão. Não esqueça que a matéria completa sobre o autoritarismo, com todas as referências e links, está lá no nosso blog. O link está aqui na descrição, beleza? E esse foi mais um recorte do todo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e o mais importante, comente. A sua opinião é fundamental para enriquecer ainda mais esse tema. Ajude a gente a deixar esse pedacinho do todo ainda mais completo. Até o próximo!